planejamento familiar. O que é isso? Como eu posso usá-lo? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Elange e hoje nós vamos falar sobre planejamento familiar e entender como essa ferramenta funciona. Vamos lá? Mas antes de qualquer informação, um feliz ano novo! Que 2024 seja cheio da presença de Deus e eu declaro sobre a sua vida as bênçãos dos céus, que os seus sonhos se realizem, que você tenha bom ânimo, força para trabalhar e lutar pelo aquilo que você acredita. Então, que nós tenhamos um ano abençoado e possamos estar aqui juntinhos para bater mais papo como esses. Então vamos lá. Acredito que assim como eu, você também tem sonhos, projetos, desejos, talvez até planos que ficaram engavetados em 2023 e você não conseguiu realizar. Mas que nessa virada de ano, tenho certeza que você colocou aí: não, eu quero fazer aquela viagem dos sonhos, eu quero comprar a minha casa própria, ou eu desejo viajar mais, enfim. Mas como você vai fazer isso sem antes ter noção de como está o seu cenário atual? Então essa ferramenta ela vai te auxiliar para você entender como estão as suas finanças, como está a sua casa, né? Como que a gente pode, como que eu posso alavancar aí os meus ganhos para conseguir conquistar aquilo que eu desejo. Então é sobre isso que essa ferramenta vai te auxiliar. Vou compartilhar com vocês um dado muito importante que eu vi no Serasa. Tá? Ele é de outubro de 2023 e aponta que 71,95 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Gente, isso é um número muito expressivo, né? E talvez você se encontre dentro desse dado. Mas hoje você vai aprender que você pode sair sim desse endividamento se você conseguir colocar isso organizadamente. Então vamos lá, vou ensinar para vocês como que eu faço o meu planejamento. Mas antes, a gente precisa entender alguns aspectos, que seriam eles: o que é despesa e o que é receita. Então, despesa são todos os meus gastos, tudo aquilo que eu tenho durante o meu mês. E a despesa, ela é classificada de duas formas: a despesa fixa e a despesa variável. Então, o que seria cada uma delas? A despesa fixa é aquilo que eu vou ter todos os meses, que não sai ali do meu rol de despesas mensais, né? Seriam elas a escola, água, luz, telefone, a compra do mês, tudo isso, o financiamento da casa, do carro, tudo isso eu sei que vai vir todos os meses e que vai ser ali X valor. Então eu já tenho noção dessa minha despesa para todos os meses, não importa o que aconteça. Já a minha despesa variável é aquela que vai acontecer quando eu fizer alguma coisa. Um exemplo mais clássico de uma despesa variável é o cartão de crédito. Então pode ser que tem mês que eu tenha fatura, pode ser que no outro mês eu não tenha, ou pode ser que esse mês a fatura venha R$100, no outro venha R$1.000, porque isso vai depender dos meus gastos, tá? Por isso que eles se chamam variáveis. Então, tendo isso muito bem entendido, a gente vai para o próximo ponto, que é a receita. Então, a receita são todos os meus ganhos, sejam eles salários, renda extra, comissões. Todas as fontes de renda que eu recebo são classificadas como receitas, ok? Então, para a gente montar esse nosso planejamento orçamentário, o que a gente precisa fazer? Classificar, de um lado, as minhas despesas, primeiro as fixas, depois as variáveis, e classificar as minhas receitas. Então, meu salário, se eu trabalho por comissão, eu coloco ali as minhas comissões em média, colocar ali a minha renda extra, tudo que eu tô ganhando. E por fim, você vai fazer ali um bate, né, para ver como está o seu cenário atual. Nos melhores do mundo, se a minha receita estiver superior à minha despesa, quer dizer que você está no melhor dos cenários, como eu falei. Você está num ótimo momento, o seu salário consegue pagar todas as suas contas, mesmo ela tendo uma variação no decorrer dos meses. O seu salário ele é compatível com o que você está gastando ou que você tem um controle sobre os seus gastos, o que é muito positivo. Com esse dinheiro ali mensal que está sobrando,
você tá fazendo alguma coisa com ele, é aí onde a gente quer chegar. Então, se todos os meses a minha receita é superior à minha despesa e eu não tô fazendo nada com esse dinheiro, eu tô perdendo aí uma grande oportunidade de futuro. Você já pode começar com esse valor que sobra por mês, alocar ele, seja para um fundo de investimento, seja para um CDB, seja até mesmo para caixinhas ali, né? Eu vou falar do Nubank, que é um banco mais popularmente conhecido por ter essa opção. Alocar ali para algumas caixinhas para você depositar para os seus futuros planos, né? De repente ali uma viagem dos sonhos, a faculdade, algum curso de especialização, comprar algo que você deseja muito e nesse momento ainda não dá no orçamento. Então isso te possibilita 1000 opções, né? Mil situações, mas certamente é o melhor dos cenários. Só não deixe o seu dinheiro parado, porque dinheiro na mão voa. E o que você está fazendo com esse valor que está sobrando por mês? Você pode usar ele com muito mais sabedoria para ter um futuro aí promissor, tá bom? Agora, se o seu cenário for o de despesa superior à sua receita, então a gente precisa dar uma atenção para isso. Quer dizer que você está gastando muito mais do que o que você ganha. Então nós temos duas opções nessa situação. Você precisa sentar com a sua família, né, identificar onde é o problema, e por isso essa ferramenta é tão importante para você. Uma vez que você tem listado todos os seus ganhos, todos os seus gastos, você consegue exatamente entender onde é o problema. O meu problema é na fatura do cartão de crédito, eu estou gastando muito mais no cartão de crédito por mês. Vamos cortar então esses gastos excessivos do cartão de crédito, para que nos próximos meses a gente consiga ganhar um fôlego aí nas nossas finanças. Então você consegue entender onde está o erro e tomar uma medida de ação para resolver o problema, tá? Agora, caso você pense, eu ainda não tô ganhando o que eu deveria ganhar, eu mereço ganhar mais. Gente, hoje, com a internet, nós temos inúmeras possibilidades. Você pode estar fazendo uma renda extra, seja aqui no online, seja também no seu dia a dia, com artesanato, com a venda de alguma coisa. Hoje em dia a gente tem muita possibilidade e pode fazer isso. Eu mesma, né, tenho uma das fontes de renda extra, que é os meus acessórios. Eu vendo acessórios femininos, né, colares, pulseiras, anéis, brinquinhos. Eu vou sempre estar com um acessório aqui diferente da minha lojinha. E é uma opção de fonte de renda extra, que você pode estar ali agregando ao seu salário para estar ou sanando ali as suas dívidas ou entrando neste outro cenário que nós falamos anteriormente, que seria o de investimento. Eu tenho a minha lojinha de acessórios porque o meu salário já é comprometido, eu já tenho ali os meus compromissos com ele, então eu quero um plus para investir. Pode também, por que não? É importante que você tenha essa visão de futuro, né? Tem uma frase que o Paulo Cortella ele usa bastante, que foi inspirado no filme da Alice do País das Maravilhas, que diz: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, para onde você está indo? O que você tem projetado para o seu futuro? Você tem pensado nele? Será que você está vivendo um dia de cada vez, né? Amanhã eu penso, quando o meu salário cair na conta, eu pago as contas e o resto eu torro tudo. Cuidado, o futuro está logo aí. E em algum momento você vai olhar e vai falar: uau, por que eu não poupei lá atrás? Às vezes você tem aquele desejo de viajar para algum lugar e você nunca consegue. Mas será que você também está fazendo algum esforço para conseguir concretizar isso? Então tudo parte da gente. Trace um caminho, saiba para onde você está indo, né? Coloque metas claras e objetivas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho logo mais. Para que você tenha um caminho a trilhar e chegue num ponto. Já que a gente está falando sobre esse assunto, e começamos o ano agora, vamos entender como são as metas. Então, as metas, elas são os seus objetivos, os seus sonhos, o que você deseja para esse ano. Qual a sua projeção de quando você chegar lá em dezembro? O que você deseja ter concluído? Então é importante você traçar isso também. Você, os seus desejos pessoais, os seus sonhos pessoais, os sonhos da sua família. Então, eu desejo fazer uma viagem até o Nordeste, eu quero tirar uma semana com a minha família, aproveitando a praia. Muito bem, estamos em janeiro. Para quando será essa viagem?
Então a meta ela precisa ser clara. Eu quero ir para tal lugar e ela precisa ter data. Em que época? E o ponto 3. O que eu irei fazer para conseguir conquistar esse meu sonho? Então a meta ela precisa estar dividida nesses 3 quesitos. Ela precisa ser clara e objetiva, ela precisa ter data e ela precisa ter uma tomada de ação. O que eu farei para isso? Estou endividado. Vamos pensar nesse cenário, que é aquele que a gente falou anteriormente. A minha despesa está superior à minha receita, eu estou endividado. Então vamos lá, eu quero liquidar as minhas dívidas, é um objetivo, até fevereiro de 2024, e eu farei uma renda extra para conseguir quitar as minhas dívidas e planejar em março a minha próxima viagem desse ano. Então isso é uma meta clara, você estabeleceu um objetivo, você estabeleceu uma data e você colocou uma medida de ação que você vai tomar para solucionar esse seu problema. Então as metas elas são importantes para a gente saber para onde a gente vai, para a gente trilhar um caminho, como eu falei anteriormente para você. Então, dentro do seu planejamento familiar, faça ali a classificação das suas despesas, das suas receitas, veja como está o seu cenário, cada um trabalhe dentro daquilo que o seu cenário te permite, né? Se você está com uma receita superior, você tem ali um dinheiro por mês, comece a repensar sobre deixar aquele dinheiro parado, comece a repensar onde você pode realocar ele, você tem 1 milhão de possibilidades. Mas se o seu cenário for o oposto, comece a pensar como irei cortar gastos, o que eu posso fazer para melhorar, se é um café que eu posso deixar de tomar, se de repente é um supérfluo aí que eu tô fazendo, eu faço cabelo toda semana, será que eu preciso nesse momento fazer cabelo toda semana? Então eu posso cortar esse gasto? Eu faço a unha toda semana, será que eu preciso fazer a unha toda semana? Será que nesse momento eu não posso cortar esse custo? Então é sobre pensar isso, né? O meu cartão de crédito, todo mês eu compro uma roupa, todo mês eu compro um calçado, tudo eu passo no cartão, será que há essa necessidade? Gente, aqui tá falando pra vocês uma pessoa que passou por isso. Então eu passei por um processo de endividamento, eu estive nessa condição já, né? Graças a Deus eu saí dela, mas assim, eu tive que fazer escolhas. Então, quando a gente está nesse cenário de despesa superior à nossa receita, a gente precisa pensar fora da caixa. Então, muitas vezes você vai precisar abrir mão de coisas. E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha jornada é que muitas vezes você dar um passo para trás não significa que você está regredindo. Você dar um passo para trás significa que você está tomando fôlego para você ser impulsionado para frente. Então sempre pense dessa forma. E eu sei o quanto é difícil a gente tá acostumado com um padrão e de repente você ter que fazer escolhas, mas muitas vezes é necessário para você sair desse cenário e desse dado que eu apontei para vocês aqui do Ceasa. Se essa é a sua situação, é hora de repensar. Então pensa aquilo que você pode cortar, pensa aquilo que você pode estar fazendo a mais, né? De repente você trabalha aí 8 horas por dia, tem um emprego fixo, não consegue fazer um freelancer em outro lugar, mas você pode fazer uma série de outras coisas. Eu já vendi bolo de pote nos meus anteriores trabalhos, eu já fiz bolo para festa, vendo acessórios, então assim, tem a internet, já vendi infoprodutos na internet, hoje em dia a gente tem Shopee, tem Mercado Livre, tem uma série de coisas. Você pode usar a sua criatividade a seu favor, isso pode virar uma segunda renda, por que não? Você pode liquidar as suas contas e aí sim projetar o seu futuro. Para quando você chegar nas suas metas, você já conseguir definir valores para cada uma delas. As metas a gente pode fazer da seguinte forma. Eu gosto de traçar assim, como eu falei para vocês, deixar ela objetiva. Então, o que eu quero? Vamos dar mais um exemplo aqui. Eu quero um carro modelo tal, do ano tal, de X valor. Você classificou lá na sua meta. Na sequência, até quando? Então, eu quero comprar um carro, vamos colocar aqui, só que a sua meta tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser realista, tá, gente? Não pode também sonhar assim tão fora da caixa se o seu cenário nesse momento não te permite. Então, vamos lá. Eu quero, vou pôr um exemplo aqui. Eu quero um HB20 do ano de 2017 até julho de 2024.
Se eu estiver no primeiro cenário, eu consigo já realocar ali um valor de parcela? Aí eu vou correr atrás para entender se cabe na minha parcela mensal, se eu não vou ficar endividada, se eu consigo arcar, maravilha. Se eu estou no cenário de endividamento, então isso precisa ser um planejamento para que no momento que eu liquidar aqui as minhas dívidas, eu consiga trabalhar para conquistar esse meu objetivo. Ah, Elange, mas e se chegar lá em 2024, em julho de 2024, e eu não conseguir realizar o meu objetivo? Gente, a gente precisa viver todos os dias lutando por algo, por um propósito. A gente estabelece uma data. Se você não conseguiu lá em julho de 2024, estende mais um pouquinho, não tem problema. O mais importante é que você lutou até aqui. Eu tenho certeza que o que você colocar como objetivo até julho de 2024, você lutar todos os dias por isso, você já não vai ser mais a mesma pessoa que começou o ano. Você vai ter se movimentado, alguma coisa você vai ter conquistado. Pode não ter sido o HB20, mas você vai estar lutando por ele. E até o final do ano você vai conseguir, tenha certeza disso. A sua meta ela precisa ser clara, objetiva, realista, ter data e ter uma medida de ação. Nunca se esqueçam disso. Não adianta a gente sonhar e não fazer nada para tornar esse sonho real. Então, se eu quero ter um carro HB20 branco do ano de 2017 até julho de 2024, eu preciso pensar o que eu vou fazer para conquistar esse meu veículo até a data que eu desejo, tá? Os sonhos sem nenhuma ação são só sonhos. E você pode ter certeza que trabalhando dessa forma, usando essa ferramenta ao seu favor, entendendo o cenário que você está hoje e todos os dias buscando algo novo, se movimentando, se movendo, você pode ter certeza que você não vai continuar do jeito que você está. Primeiro, porque você vai ter uma visão clara, né, de como está a sua situação financeira. Segundo, você vai ficar inconformado com ela, porque você quer mudança. E terceiro, isso vai te amadurecer, vai te fazer crescer e vai te transformar num ser humano muito melhor. Ah, vocês vão conseguir alcançar coisas muito maiores quando você se propõe a fazer algo maior. Então, comecem todos os dias a mudar a mentalidade, a pensar no futuro. Como eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer e de que forma? Mas sempre tendo em mente, eu preciso ter uma visão panorâmica do meu cenário. Então, hoje, o meu planejamento me mostra isso. As minhas despesas estão X valor, a minha receita são essa, o meu resultado final é esse. O que eu consigo fazer com esse meu resultado? E outra dica importante que eu quero deixar aqui para vocês, além de tudo isso que eu já falei, é que vou deixar a minha dica de como eu, Elange, faço. Os meus investimentos, eu sempre coloco eles como se eles fossem um dos meus compromissos, como se fosse uma despesa fixa. Mas, lembrando, tá, gente? Isso é no que diz respeito ao primeiro cenário que nós falamos, quando a receita está superior à despesa. Ah, não pense aqui que eu estou dando essa dica para você que está endividado e tem que tirar o valor para os seus investimentos. Não, para você que está nessa condição de endividamento, você precisa traçar um plano para sair dessa condição. Tá? Eu já passei por isso, eu fiquei meses sem tirar R$ 1 para investir em qualquer fonte de investimentos, porque naquele momento a minha prioridade era quitar as minhas dívidas. Então essa tem que ser, se essa for a sua condição hoje, a sua prioridade é quitar as suas dívidas e pensar como você vai quitá-las, tá bom? E aí sim, quando você sair desse cenário e passar para esse aqui, que é o de receita superior à despesa, aí você pode usar essa dica que eu tô te dando, que é colocar os seus investimentos como se fosse uma conta a pagar, porque isso faz você ter um compromisso. Né? Então, às vezes, se a gente deixar sobrar, pode ser que nem sobra, porque a gente vai acabar gastando. Agora, quando você coloca isso como um compromisso, você honra, tá? Eu faço isso, eu coloco os meus investimentos como 10% de todos os meus ganhos, certo? Então, assim, aqui na minha casa como funciona? Nós temos as nossas receitas, a minha e do meu marido, que pra mim, na minha casa, ela é uma só. Aqui não tem divisões, nós somos uma só carne. Nós trabalhamos em conjunto. Então, os nossos ganhos são para a família. Então, nós juntamos as nossas receitas,
Delas, o que nós tiramos primeiro? 10% de dízimo. 10% vai para a casa do Senhor. Nós devolvemos esse dízimo ao Senhor. Somos cristãos, então nós honramos com esse compromisso, tá? E em segundo lugar, nós também separamos 10% para os nossos investimentos. Então, o que seriam esses investimentos? Como eu falei no começo para você, pode ser uma renda fixa, pode ser uma ação, pode ser um CDB, ou pode ser ali aquelas caixinhas que tem no Nubank, que você pode alocar para uma viagem, para o carro novo, para os estudos. Isso vai ser a sua realidade, os seus desejos e de acordo com as suas metas. E os sonhos e os planos que você tem junto com a sua família. Mas lembre-se, esse é o meu cenário. Você precisa olhar primeiro o seu cenário e saber aonde você se encaixa para daí sim tomar uma decisão, tá? Eu espero de todo o meu coração que essas dicas façam diferença para você, que você hoje termine esse vídeo, já pegue ali o seu caderninho ou a sua planilha de Excel e comece já a alimentar com todos esses dados, entender o cenário que vocês têm e projetar, estabelecer metas para o futuro. Lembre-se, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E eu espero que você não seja essa pessoa, que você tenha sonhos, que você tenha metas e que você consiga concretizá-las, tá? Eu agradeço se você ficou até aqui comigo nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, que ele é muito importante. Comentar aqui embaixo se esse vídeo fez alguma diferença para você e foi relevante. Lembre-se de ser sempre gentis nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo com um amigo e até a próxima. Tchau!